Eu quero falar para todo mundo hoje que está em uma estação de sua vida em que você sente que Deus está escondido, que você está escondido. E a razão pela qual você está passando pelo que está passando não foi revelada. Volte-se comigo para as palavras de Isaías, que disse: Deus falou de mim antes de eu nascer. Ele fez minha boca como uma espada afiada na sombra de sua mão. Ele me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida. E ele me escondeu em sua aljava. Você lembra da primeira vez que ouviu a frase "eles foram cancelados"? Eu me lembro muito bem de alguém dizer que uma grande celebridade foi cancelada. Eu falei, o programa dele está fora do ar. Eles disseram não. Não quer dizer isso. Isso era nos anos 80, quando antes havia sitcoms. Isso não é Full House. Eles foram cancelados. Significa que fizeram algo errado e foram cancelados. Eu disse, eles morreram? Não, eles foram cancelados. Eu disse, eles foram demitidos? Não, eles foram cancelados. Eu disse, me explique o que isso significa. E o que eles me mostraram foram comentários que as pessoas estavam fazendo sobre essa pessoa, que estavam discordando do que a pessoa fez. E eles chamaram isso de cancelamento. Agora, esses comentários não vinham de alguém como o CEO da empresa. Vinham de gente que nem conhecia a pessoa. E eles diziam que foram cancelados. E uma pequena frase passou por mim e quero ver se consigo fazê-la passar por você também hoje. O homem não pode cancelar o que Deus criou. Coloque isso na seção de comentários. Vamos fazer algo bom com a seção de comentários. Repita depois de mim. O homem não pode cancelar o que Deus criou. Ou se você preferir a linguagem de Isaías, o homem não pode cancelar o que Deus chamou. Agora grite, eu sou chamado. Eu fui chamado antes de chegar aqui. Eu fui chamado antes de nascer. Eu fui chamada antes de passar por essa doença. Eu fui chamado antes de passar por essas águas. Eu fui chamado antes de vir para esse desafio. Então, se eu sou chamado por Deus, como eu posso ser cancelado pelo homem? Eu entendo que podemos perder uma reputação e que precisamos ter caráter. Eu entendo que podemos errar e ter que sofrer as consequências. Eu entendo que há responsabilidade para quem está aos olhos do público. Mas eu não estou falando daqueles que estão aos olhos do público. Eu estou falando daqueles que se sentem escondidos nesta estação da sua vida. E você sente que ninguém se importa que você esteja aqui. Porque você está aqui, mas está escondido. Vou exemplificar. Nesse momento, existem frequências que atravessam o ar, fazendo minha voz ir ao seu coração. Espero que chegue nele. Primeiro tem que passar pelos ouvidos e pelos sons que estão sendo gerados pela minha boca. E eu tô gritando muito alto, então deixe-me modular para que agora o som chegue até você. Onde eu estou, deve haver vibrações, mas as vibrações não são visíveis. Mas todos acreditamos nas vibrações, porque sabemos que as palavras que eu tô falando estão passando pelo ar e entrando em seu coração, ou talvez em um ouvido e saindo no outro, mas algo que está vibrando e criando algo que não é visível é a prova do fato de que se Deus fala uma palavra sobre a sua vida, você pode não vê-la, mas isso não significa que ela não esteja aqui. Bem, agora, eu vim fazer uma festa de aniversário para cada palavra que Deus falou sobre a sua vida. Desde o ventre ele falou. Antes de você ser você, ele falou. Antes de você pegar os dígitos da Previdência Social, ele falou. Antes de você bagunçar o último relacionamento, ele falou. E se ele falou, e se ele criou isso, e se ele fez isso, você não pode atrapalhar. Mas você tenta. Ok. Pode assentar. Vou contar uma história da escola dominical. Eles deixaram essa história de fora dos livros didáticos de flanelógrafo da escola dominical. Essa é possivelmente a história mais inapropriada que eu poderia compartilhar com vocês numa ocasião tão gloriosa e bonita como o aniversário de 18 anos de uma igreja. Ela envolve um punhal. Ela envolve uma facada.
Ela envolve um rei chamado Eglon e um guerreiro chamado Eude. Eu vou ser rápido. Mas eu tenho que mostrar isso. Deus tem armas secretas. Deus tem armas secretas. Ele tem mais de uma maneira de vencer em sua vida. Sim, ele tem mais de uma maneira de fazer a diferença no mundo. Então, os israelitas estavam fazendo o que eles sempre fizeram, afastando-se de Deus. Eles estavam se afastando daquele que os resgatou, afastando-se daquele que os redimiu. Vamos pegar o texto em Juízes, capítulo 3. O texto bíblico mais inadequado, de aniversário. Mas hoje eu sou só um orador convidado, então, o que eu sei? O Senhor me levou a Juízes 3:12. Novamente, os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor e por causa disso, o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Agora, quero que você entenda que o inimigo não tem poder sobre você, além do que você lhe dá por sua desobediência a Deus. Lembre-se sempre disso. Você está nas mãos de Deus. Diga, eu estou nas mãos de Deus. Ele me afiou na sombra. Ele me poliu no lugar secreto, me preparando para um momento como esse. Agora, a Bíblia diz no versículo 13 que Deus queria agir em favor de seu povo. O rei Eglon fez com que os amonitas e amalequitas se juntassem a ele. Eglon veio e atacou Israel e tomaram posse da cidade de Palmas. Então eles estavam sob ataque. Você também pode estar sob ataque em sua vida agora. Acho que o maior fator que determina se você está sob ataque do inimigo é se você está vivo. Então, se a resposta for sim, você está sob algum ataque. Pode ser um ataque de longo alcance ou algo que está acontecendo no momento. Mas veja o verso 14. Os israelitas foram submetidos a Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Agora você vê porque eu escolhi essa passagem. Isso me chamou a atenção. 18 anos. Eu disse, sim, mas Deus, a gente não está sujeito a Eglon há 18 anos. Eles tinham que pagar impostos, eles tinham que levar toda renda extra para o rei, eles eram oprimidos por ele. Isso era bem difícil para eles, mas hoje estamos comemorando 18 anos de bênçãos. Mas vamos ver, antes de terminar essa celebração, se há um paralelo para esses 18 anos de opressão que Israel sofreu e a vitória que Deus deu a eles e os 18 anos de vitória que ele nos deu. Veja isso. Versículo 15. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, e ele lhes deu um libertador, Eude, um homem canhoto, o filho de Gera, o benjamita. E agora nós temos uma situação completamente confusa, em que Deus dá ao seu povo um presente que não faz sentido. A tribo de Benjamim, lembra que eu estava te contando? Era literalmente conhecida como a tribo destra. Por que, Kevin? O nome Benjamim significa literalmente o filho da minha mão direita. É o que significa. Então, quando Deus quis libertar seu povo, ele enviou um guerreiro canhoto de uma tribo destra. Isso não faz nenhum sentido. Repita comigo. Isso não faz nenhum sentido. Quantos estão se sentindo assim com uma situação em sua vida agora? Isso não faz nenhum sentido. Por que Deus afiaria uma flecha, poliria uma flecha e depois a esconderia em uma aljava? Você notou que Isaías 49:2 disse: Deus me escondeu na aljava? Você sabia que Deus tem uma aljava? A aljava é a bolsa onde o arqueiro guarda suas flechas para que ele possa carregá-las até o local, para que quando chegar a hora certa, a flecha possa ser lançada, mas até que a flecha esteja pronta para ser lançada, a flecha é mantida na aljava. Se você julgar seu potencial pela aljava, você pensará, eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Se você julgar, veja isso, o potencial do seu filho pelo que ele está lutando na adolescência, você está se preparando para dar dinheiro ao ministério para sem-teto com o nome dele. Mas e se não for um destino onde eles estão agora? E se você estiver amaldiçoando algo em sua vida, e o que você chama de maldição
Deus chama de aljava. Então eu vim com um desafio, igreja. Deixe-me sorrir para você enquanto eu digo isso. Não amaldiçoe sua aljava. É aí que Deus guarda suas armas mais valiosas. Suas armas secretas, suas armas especiais, suas armas afiadas, suas armas prontas, suas armas eficazes, suas armas que ninguém vai poder ver chegando. Agora a Bíblia parece tipo brilhante. Porque eu entendo que são as coisas vergonhosas que Deus usa para envergonhar as fortes. Eu entendo que é a tolice da cruz que Deus usou para salvar o mundo. Quando Ele se preparou para nos redimir de nosso pecado, Ele encontrou um ventre virgem. Por quê? Isso não faz nenhum sentido. Quando Ele se preparou para derrubar um gigante filisteu, Ele escolheu um menino pastor que estava escondido em um campo, porque isso não faz nenhum sentido. Quando Ele se preparou para usar alguém para libertar os israelitas do Egito, Ele escolheu um assassino que era um fugitivo. Por quê? Porque isso não faz nenhum sentido. E quando isso não faz nenhum sentido, é aí que Deus pode obter a maior glória. Então Ele disse: eu preciso de um guerreiro canhoto. Jesus! Alguém sente isso como eu sinto? Por acaso alguém aqui já se sentiu canhoto em sua vida? Numa tribo destra? E que você nunca se encaixou? Você nunca foi realmente o que pensava que deveria ser? Você nunca teve o que sentia que deveria ter e o que é fácil para os outros, você luta demais para fazer. Você é um guerreiro canhoto de uma tribo destra. E Deus olha para 50 mil soldados benjamitas. Eram cerca de 47 mil espadachins e apenas 700 canhotos. E Deus disse: eu preciso de um canhoto. Deus está procurando canhotos. E você já vai descobrir o porquê. Se você quer ouvir o resto dessa mensagem, faça algum barulho do Espírito Santo nesta igreja de 18 anos. Igreja de 18 anos. Você sabe o que acontece quando faz 18 anos. Você pode ir para a guerra quando completa 18 anos. Eu creio que Deus está prestes a levantar um guerreiro. Enquanto eu prego esta palavra hoje, e para falar a verdade, o que é isso na sua mão? O que é isso na sua mão? O que é isso na sua mão? Você parece uma arma. Isaías disse: ele me tinha nas sombras. Mas ele não estava me punindo. Ele estava me polindo. Eu não estou sendo punido. Eu estou sendo polido. Essa é a mão dele trabalhando em mim. Essa é a mão dele me lixando. Essa é a mão dele me escondendo para a hora certa. E quando chegar a hora certa, eu vou ser o certo para a hora certa, porque ele me escondeu na aljava dele. Não é uma maldição. É uma aljava. A solidão, às vezes, é porque você se sente como um canhoto. Um dos meus melhores amigos disse que 3 palavras, deveria ser 3 frases, mas ele disse 3 palavras, descrevem como ele se sentiu a vida inteira. Deixado de fora, diminuído e menos do que. Agora entenda isso, igreja, pelo contexto histórico. Um canhoto numa tribo destra não podia servir nas forças armadas, exceto numa posição especial. E não era a melhor posição. Então imagine todas as vezes que Eude foi diminuído, deixado de fora e se sentiu menos que. Os israelitas clamaram ao Senhor e Ele deu a eles, versículo 15, por favor. Ele deu a eles um libertador de um lugar que eles não procuravam. Ele deu a eles o que eles tinham diminuído. Ele deu a eles alguém que tinha ficado de fora. Ele deu a eles o que eles consideravam menos do que. E quando olhamos para Cristo de acordo com a carne, perdemos a sua glória, porque Deus sempre envolverá o seu favor na carne. Quando esperamos que Deus nos dê uma bênção apenas da mão direita, sempre perdemos o que está na mão esquerda dele. O que eu quero dizer é que Deus está tentando te dar coisas, mas você está olhando para a mão errada.
Você está esperando tudo pela direita. Mas às vezes Deus quer te abençoar com a esquerda. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.